Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Estamos começando o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, você tem esse encontro marcado conosco, você tem um encontro com a Palavra de Deus no programa A Tua Palavra é a Verdade. Com vocês aqui, Francisco Araújo. Vamos estar por 1 hora compartilhando da Palavra de Deus, levando a verdade do Evangelho até você. E lembrando a você que o programa A Tua Palavra é a Verdade é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. As nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados às 19h30. E você que está nos ouvindo, você aqui da cidade, você é o nosso convidado. Venha nos fazer uma visita. O endereço é Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Você é o nosso convidado. Todos os sábados, nesse endereço, 19h30, as nossas reuniões. E nas quartas-feiras, a nossa reunião, ela acontece nos lares. Cada semana numa casa diferente. E se você desejar que nós façamos uma reunião na sua casa, é só entrar em contato conosco. O telefone é 981 13 5880. 981 13 5880. Entre em contato conosco via WhatsApp, né, por esse número, 981 13 5880. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a você nesse dia. Mais um dia que Deus nos concede. Mais uma segunda-feira, uma semana se iniciando. E é motivo de alegria, de gratidão no nosso coração ao Senhor, por nos dar a bênção de termos mais uma semana se iniciando, mais um dia para nós, que cada um de nós possamos ter essa atitude no nosso coração, esse sentimento de gratidão, de alegria, né, para nós podermos enfrentar os desafios dessa semana, cheios da graça do Senhor, confiantes na proteção dele sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe cada um no nome de Jesus. E se você desejar também assistir o programa, né, nós gravamos o programa aqui na Pirauá e levamos lá para o YouTube. O nosso canal no YouTube é o canal Riqueza de Cristo. Se você ainda não conhece, pesquisa aí no YouTube, canal Riqueza de Cristo. Faça a sua inscrição ali, assista o nosso conteúdo. E toda semana nós colocamos lá no YouTube, no nosso canal, o nosso programa. Assim você pode não só ouvir, mas também assistir o programa. Se por acaso também você perder uma segunda-feira o programa, vai lá no YouTube, você assiste o programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu encorajo você também a compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso à maravilhosa Palavra do Senhor. Meus amados, no programa de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já vemos falando há 3 programas, que é falando a respeito do pecado. No programa anterior nós iniciamos falando sobre as consequências do pecado e não foi possível nós concluirmos esse assunto, né, sobre as consequências do pecado, e hoje a nossa intenção é podermos concluir esse tema. Mas já são 4 programas com esse que nós estamos falando sobre esse assunto muito sério. Esse é um assunto muito sério. E até encorajo a você que não ouviu o programa, os programas anteriores, está lá no YouTube disponível para que você possa acompanhar. Queria aqui agradecer a audiência da nossa irmã Edith, do irmão José. José sempre ligado, ouvindo o nosso programa, né, José? José está sempre com o radinho ali. Também o Mateus, a irmã Antônia, sempre ligado, ouvindo o programa. Ao Romildo lá na barbearia, ao irmão Edivaldo, ao irmão Ailton e a sua esposa Valquíria, a irmã Graça, a Marisete, todos a nossa gratidão, nosso muito obrigado pela sua audiência. Também lá na oficina, o irmão Valdênio, nas proximidades ali da oficina também a irmã Ana, a irmã Adriana, lá no sítio gerado a irmã Francidalva, e todos vocês que estão aí na zona rural, nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, recebam o nosso abraço, a nossa gratidão pela sua audiência. E você que está aqui na cidade, você que está lá nas cidades vizinhas, você que está nos ouvindo pela internet, espalhados aí pelo todo esse mundo, o nosso muito obrigado e o nosso rogo a Deus pela bênção dele sobre a sua vida. Deus abençoe a cada um no precioso nome do Senhor Jesus.
Também lembrando que nós temos uma web rádio que fica no ar 24 horas, que é a RRC. Se você tem aplicativo, você pode ouvir pelo aplicativo. Só pesquisar aí no Radiosnet, Rádio RRC, Rádio Riqueza de Cristo. E você vai ouvir a nossa programação, que fica no ar 24 horas, com mensagens, hinos, leitura bíblica, muito conteúdo disponível para você. E se você tem dispositivos Alexa, você nem precisa fazer pesquisa no celular. Você vai dar só um comando de voz. Olha só que interessante. Você vai dizer para a sua Alexa: Alexa, tocar Rádio Riquezas. E começará a tocar a programação da Rádio Riqueza de Cristo. Meus amados, meus amigos, hoje nós vamos estar falando, como eu já adiantei, dando continuidade, na verdade, ao nosso tema, que é falarmos sobre as consequências do pecado. Então esse é um assunto muito sério, que nós estamos detalhando nos programas que nós temos feito anteriormente, 3 programas anteriores, detalhando todo esse tema, para que você que está nos ouvindo fique claro, tenha clareza sobre esse assunto, e assim possa ter uma postura diferente, uma atitude de mudar a sua vida, caso ela se encontre de maneira irregular, vivendo uma vida em pecado. Essa palavra é especialmente para você. Para aqueles que não estão vivendo assim, é a advertência para que a gente se cuide ainda mais, para que a gente tenha mais atenção, para que possamos viver santo na presença do Senhor. Vamos ouvir o nosso apoio cultural e, após o apoio cultural, nós entraremos, ou melhor, daremos continuidade a esse tema que já temos falado em programas anteriores. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata, mas infelizmente ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive, com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 83991482126, 83991482126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cajepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo do Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre Alagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737 8837, 98737 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10h12, você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Toda segunda-feira você tem um encontro marcado conosco, você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. É uma alegria para nós toda segunda estarmos aqui começando a semana, trazendo a Palavra de Deus para você. Eu sou Francisco Araújo,
É uma alegria para mim. Eu agradeço ao Senhor por poder estarmos aqui levando ao ar a palavra de Deus. Que privilégio, que bênção para nós, e esperamos que seja também uma bênção para você estar ouvindo a palavra do Senhor. Antes de nós entrarmos no nosso tema, vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse dia. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça e nós te louvamos por mais uma manhã, mais um dia que o Senhor nos concede. Reconhecemos que isso provém de Ti, é a Tua bênção sobre nós, é a Tua misericórdia que tem se renovado a cada dia. Rogamos a Tua graça para a nossa caminhada, para a nossa vida, que o Senhor esteja conosco. Nós queremos estar contigo, queremos estar vivendo na Tua presença, queremos ouvir mais a Tua palavra, queremos ser orientados e conduzidos por Ti, Senhor. Ajuda-nos, fortalece cada um de nós. Vem socorrer as nossas fraquezas. Vem suprir, Senhor, as nossas necessidades, que são tantas. Precisamos tanto do Senhor. Obrigado pela vinda do Teu Filho Jesus, que pôde assim nos reconciliar contigo mesmo. Muito obrigado. Obrigado por essa cidade, por essa região, pelo nosso estado. Te agradecemos por tudo, porque tudo provém de Ti. Rogamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos ouvintes, sobre cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada neto. Senhor, abençoa-nos nesse dia, nos dê um dia na Tua presença e toque o nosso coração para que possamos ser atraídos a vivermos em comunhão constante com o Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, é muito bom podermos começar uma semana ouvindo a palavra de Deus. Esperamos cooperar para que a sua semana seja abençoada, para que o seu coração seja tocado e que você tenha uma atitude de se voltar para Deus, uma atitude de buscar ao Senhor, uma atitude de ler as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, uma atitude no coração de buscar, de querer fazer a vontade do Senhor. Nós temos falado no nosso programa, nas últimas semanas, nas 3 últimas semanas, sobre o tema pecado. Não sei se você já ouviu sobre isso. Se alguém já detalhou para você, e nós estamos fazendo isso, né? Estamos falando sobre a natureza do pecado, como ela começou. Se você não ouviu os programas anteriores, eu recomendo que você não só ouça, mas veja lá no nosso canal no YouTube, canal Riquezas de Cristo, pesquisa lá. Então começamos 3 programas atrás falando sobre o pecado, e nós falávamos sobre como tudo começou, como aconteceu o primeiro pecado lá no Jardim do Éden, com aquele casal, o primeiro casal, que foi Adão e Eva. O pecado foi a desobediência a Deus. Deus deu uma ordem direta para que eles não para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles vão lá, desobedecem e assim comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí o pecado entra na humanidade, e depois dele isso é transmitido para todos os homens, porque todos os homens vieram de Adão e Eva, de um único casal. Então as consequências daquele pecado se estendeu para toda a humanidade. É por isso que eu e você somos pecadores, temos a natureza do pecado habitando em nós. Então a partir daquele momento a natureza do pecado passou a habitar no ser humano, né? Isso foi o que nós vimos no primeiro programa, que falamos sobre, né, o pecado, os pecados e o pecador. O pecado como a natureza que habita no homem, os pecados no plural, se referindo aos atos pecaminosos, né? Então fazendo essa distinção. E esse foi o conteúdo do primeiro programa. No segundo programa nós viemos falar sobre como lidar com isso, como resolver esse problema, lidando com os pecados. E vemos que isso é possível por meio da obra redentora de Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi à cruz, morreu na cruz para nós, para nos livrar desse domínio do pecado. Lidando com os pecados, nós falamos principalmente que nós, por meio da obra de Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado. Quem está em Cristo já não tem nenhuma condenação, porque a lei do Espírito da vida, fala Romanos 8, né? Te livrou da lei do pecado e da morte. Então, libertação do pecado e perdão de pecados
Esse foi o tema do nosso segundo programa. E no programa anterior nós começamos falando sobre as consequências do pecado. E vemos a seriedade que as consequências que nos sobrevêm por causa dos atos pecaminosos. São as consequências dos pecados, certo? Nós começamos falando na semana passada e vimos lá no livro de Isaías, capítulo 59, que a primeira consequência é a separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Vimos inclusive aquele exemplo de que quando Adão ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele já se escondeu de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3, que diz que ele se escondeu por entre as árvores do jardim. Todos os dias Deus vinha ter comunhão com o homem. Mas naquele dia, no dia em que ele desobedeceu a Deus, ele se escondeu de Deus. Então a primeira consequência é essa separação, essa distância que é criada, esse problema de relacionamento. O relacionamento é cortado, é quebrado ali. Não é assim? Quando nós fazemos algo que ofende alguém, a primeira coisa é que fica um clima ruim. O clima de amizade, o clima de comunhão, ele é quebrado. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. Então, o primeiro problema de separação. E lá no caso especificamente de Adão e Eva, eles sofreram algumas penalidades por causa do pecado. Nós vimos que a mulher, o Senhor falou que a mulher, a partir de então, ela ia sofrer na gravidez e em meio a dores seria o seu parto. Então as dores de parto, o sofrimento da gravidez é consequência dos pecados que o homem cometeu lá no Jardim do Éden. Não sei se você sabia disso. Se você quer ver mais detalhes, escuta lá o programa anterior que está no nosso canal no YouTube, canal Riquezas de Cristo. Então, essa consequência para a mulher. Para o homem, o Senhor falou que do suor do seu rosto ele ia comer o seu pão até que tornasse a terra, porque ele é pó e ao pó tornará. Então, duas consequências ali, um e para outro, eles experimentaram já de imediato, lá no jardim ainda, né? Quando o Senhor fala isso, e imediatamente Deus os expulsa do jardim. Eles agora perdem também o acesso àquele ambiente que Deus tinha criado. Eles são expulsos do Jardim do Éden. Então essas são as consequências diretas para aquele casal, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Então, os pecados, eles geram consequências sérias. Por isso nós não podemos brincar com o pecado, achar que pecar é uma coisa que não tem nenhum problema, ou que é uma coisa de pequeno, é uma coisa de pouca importância. Não, é uma coisa muito séria, que gera muitos problemas. E nós vimos ainda no programa anterior a experiência de um homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi. Ele pecou, ele cometeu adultério com Betseba e ainda tramou, né, na morte do marido dela. E nós vimos lá em 2 Samuel capítulo 12 as consequências do pecado sobre a vida daquele homem, de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que inclusive se arrependeu do seu pecado e Deus o perdoou, mas as consequências vieram sobre a sua casa. Então você vê a seriedade que é. Por isso nós precisamos ter muito cuidado para que nós não caiamos em situações, né, pecaminosas, porque as consequências virão. O perdão o Senhor concede quando há arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno, quando os seus pecados são confessados. Nós também vimos isso lá em 1 João, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Ele não vai isentar das consequências. Então as consequências vêm sobre aqueles que cometem pecados. E ainda na semana passada, nós vimos também sobre aquela experiência no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 5, sobre o caso de Ananias e Safira, um caso sério. Nós vimos ali um casal, né, no Novo Testamento, na igreja em Jerusalém, aquele casal que é que eles fizeram?
Comentei no programa anterior. Eles viram que as famílias estavam, muitas pessoas na igreja estavam vendendo as suas propriedades, certo? O texto está em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, você pode conferir aí. Então aquele casal, na igreja de Jerusalém, algumas pessoas estavam vendendo as suas propriedades e estavam colocando aos pés dos apóstolos, ou seja, entregando aos apóstolos esses recursos para que os apóstolos pudessem suprir a necessidade da igreja, caso alguém tivesse necessidade. Então não havia ninguém ali que, uma vez passando por problemas, os apóstolos não viessem suprir, não viessem sanar aquela necessidade. Então esses recursos que os irmãos estavam ofertando, os apóstolos usavam para suprir a necessidade dos irmãos. Então o que aconteceu com esse casal, Ananias e Safira? Eles viram aquilo e eles resolveram vender uma propriedade que eles tinham, só que eles combinaram entre eles, entre o marido e a mulher. O que foi que eles combinaram? Olha, nós vamos vender por tanto, mas nós vamos ficar com a parte para nós e vamos dizer que estamos dando o valor inteiro, o valor total da venda. Qual era a intenção deles? Era tipo assim, era aproveitar aquele momento para se promoverem, para dizer que era alguém que estava fazendo as mesmas coisas que outros estavam fazendo. Eles queriam dizer que tinha tudo que tinha vendido a sua propriedade e tinha dado todo o valor para os apóstolos. Então era uma intenção impura no coração. Ainda mais concordaram entre eles, combinaram entre o marido e a mulher para mentirem dessa forma. Isso foi algo tão grave, ofendeu tanto ao Senhor essa atitude, que eles morreram no mesmo dia, como consequência da sua mentira, da sua trama, da trama que eles bolaram para tentar iludir os apóstolos, né? Então uma coisa muito grave aconteceu ali em Atos capítulo 5. Você poderia conferir aí essa leitura, Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Então acontece isso no Novo Testamento, esse caso tão sério. Então nós estamos vendo, falando sobre essas consequências do pecado que cai sobre aqueles que cometem coisas desse tipo. Lá no livro de 1 Coríntios, nós temos uma outra situação. Livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 5, a partir do versículo 1. O que é que diz esse texto? Esse texto aqui, Paulo está exortando aqui, está repreendendo a igreja em Corinto, porque tinha uma pessoa que estava cometendo atos inadequados, pecados grosseiros, e a igreja não estava fazendo nada. Diz assim o texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, de haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Veja só a gravidade da situação aqui. Paulo está repreendendo aquela igreja porque diz que havia uma imoralidade entre eles e eles não estavam resolvendo. E que imoralidade era essa? Ele diz que era uma imoralidade tão grande que mesmo entre os incrédulos, aqueles que não conhecem a Deus, não é uma coisa comum. Até entre os incrédulos isso é uma coisa absurda. Então ele diz, isto é, de haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aqui tem uma pessoa, um irmão, que estava se relacionando com a sua madrasta, certo? Então imagina só a gravidade, um pecado de imoralidade, e Paulo está tratando com isso aqui. Qual o que ele diz? Ainda, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então ele diz que está impressionado que a igreja em Corinto não tratou com aquele problema, que a igreja em Corinto não resolveu aquela situação. Era para eles ter feito algo e não tinha acontecido nada ainda. Então nós temos aqui um caso grave de pecado e temos também a negligência da igreja em resolver esse problema de pecado. Muito sério, né? Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei
como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder do Senhor, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então veja só o que Paulo fala aqui, algo muito sério. Entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, estava entregue à morte uma pessoa dessa, porque era algo muito grave o que estava acontecendo. Então as consequências do pecado, elas virão, porque Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Pode ser que alguém faça vista grossa, como os coríntios estavam fazendo naquela situação de pecados daquele jovem, né? Pode ser que alguns negligenciem a sua responsabilidade de tratar com o pecado, mas Deus está vendo tudo o que acontece. Não adianta se esconder, porque de Deus ninguém se esconde. Pode ser que alguém se encontre numa situação semelhante, fazendo algo que é inadequado e achando que não, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Deus vê tudo. E Ele, como reto juiz, irá tratar com isso, irá julgar essa situação, e as consequências virão. Por isso que nós não podemos de maneira nenhuma darmos lugar ao pecado, porque as consequências do pecado virão sobre aqueles que a cometeram, né? Então isso é uma coisa muito séria que nós vemos aqui, também aqui no livro de 1 Coríntios, esse caso de como é que se dá o nome? Eu esqueci agora o nome do pecado aqui, mas é a relação aqui entre uma pessoa e a sua madrasta, né? Então é uma coisa muito séria que aconteceu aqui. Vamos ouvir um hino, na sequência nós continuamos falando a respeito desse assunto. Pra te encontrar, pra te ouvir.
Estamos 10 horas 33 minutos. Esse é o programa A Tua Palavra é a Verdade. Toda segunda, 10 horas da manhã, que você tem um encontro marcado conosco, um encontro com a Palavra de Deus. Queria aqui agradecer a audiência dos nossos amados irmãos lá em Campina Grande, sempre ligados, ouvindo, o irmão Cliudênio, lá no Jardim Continental, a irmã Mema, todos que estão ligados ali, a nossa gratidão. Deus abençoe a todos. Ao irmão Jair, a irmã Ceissa, sempre ouvindo. Ao irmão Silvestre, a irmã Laniene, também sabemos que esses irmãos estão sempre ligados, ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Também a minha esposa, a irmã Guia, lá no Sítio Geraldo, ouvindo o nosso programa. Deus abençoe. O irmão Die, lá na Eletrônica Digital, né? Ao irmão Arquimedes, na Prefeitura. Todos que estão ligados, a nossa gratidão, nosso muito obrigado. A irmã Avani, lá no Armarinho, né? Armarinho Avani, ali você encontra inclusive muitas coisas como confecções, produtos do lar, também você pode encontrar lá no Armarinho da irmã Avani, ali na Rua da Feira. Deus esteja abençoando a todos no nome de Jesus. Lembrando que as nossas reuniões, quartas e sábados, 19h30, você é o nosso convidado. Meus amados, estamos hoje dando continuidade ao tema, o tema geral é pecados, e nós estamos aqui como subtema as consequências do pecado, falando já, esse é o segundo programa falando sobre as consequências do pecado. No bloco anterior nós falamos sobre 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, onde tem aquele caso ali, onde uma pessoa estava tendo relacionamento com a sua madrasta, né, a mulher do seu pai, uma situação de pecado, de imoralidade, e ali tinha duas coisas graves. Primeiro era o pecado da pessoa de maneira individual, e outra coisa era que a igreja não estava lidando com aquilo, não resolveram aquele problema, não fizeram o que deveria ter feito, e sabemos que isso também é uma coisa séria, que muitos cometem pecado, e aqueles que deveriam tratar com o pecado fazem vista grossas, fazem de conta que não está acontecendo nada. Isso é uma coisa muito séria. Mas existe alguém, aquele que vê todas as coisas, que é o Senhor, o juiz, o supremo juiz. Ele está vendo tudo e as consequências virão. Ninguém vai sair impune do seu pecado, não é? Então isso é uma coisa muito séria. Vamos ver aqui Romanos capítulo 6, versículo 23, que traz uma palavra muito forte aqui, trazendo clareza ainda mais sobre a questão do pecado, que é mostrando que o pecado introduz a morte, que o pecado vai produzir algo, que é morte. Vejamos o que diz aqui o versículo 23 de Romanos capítulo 6. Encorajamos você a pegar a sua Bíblia e conferir esse texto. Se você não puder, não tiver uma Bíblia do seu lado, anota para você conferir depois. É muito importante que você possa verificar na palavra de Deus tudo o que está sendo dito. Nós fazemos questão que você confira nas Escrituras para ver se é de fato assim. Então Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas veja que coisa séria está escrito aqui no início desse versículo, na parte A do versículo, fala que o salário do pecado é a morte. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que é que a palavra de Deus está querendo nos falar aqui? Como assim que o salário do pecado? Você sabe que o salário é a recompensa que você recebe por um período de serviço que você prestou, não é assim? Então nós passamos o mês inteiro trabalhando e no final do mês nós recebemos pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, nós recebemos o salário, ou seja, a recompensa por aquilo que nós fizemos. O que Paulo está dizendo aqui é que ao pecarmos existe também uma recompensa, certo? Só que a recompensa do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Veja como isso é sério. Então o pecado vai trazer uma recompensa e é a morte. Isso é algo muito sério. Por isso que a Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Lá em Efésios fala isso.
que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ou seja, quando Adão pecou, ele entrou numa condição de morte. Ele entrou numa condição de morte. E a humanidade inteira está como se estivesse morto diante de Deus por causa do pecado. Por isso que quando Jesus veio, cumpriu a sua obra na cruz, e eu e você cremos na obra que ele realizou, nós somos vivificados, nós somos ressuscitados com ele. Nós recebemos vida. Ele vos deu vida. Então nos tirou numa condição de morte. Então, a recompensa do pecado é a morte. E a morte também representa separação. Ou seja, alguém que está separado de Deus está morto para Deus. Por isso que nós precisamos do Senhor Jesus para que a nossa condição, a condição do homem mude. Porque do contrário, se nós morrermos em nossos pecados, ou seja, sem termos crido no Senhor Jesus, sabe o que é que significa? Morte eterna, ou seja, eternidade sem Deus. Nós podemos viver a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Apocalipse vai mostrar que isso é a segunda morte. É uma morte que não tem eterna. Ou seja, a separação eterna de Deus. Não sei se você está me entendendo. Essa morte não é porque você acabou, não. Não. Essa morte representa a separação eterna de Deus. Por isso que nós precisamos do Senhor Jesus para sermos reconciliados com Ele e vivermos na sua presença. Então aqui fala isso, o salário do pecado é a morte. As consequências do pecado, de imediato, é essa separação momentânea. Mas essa separação também pode ser eterna. Então uma pessoa que nasceu, mas ainda não creu no Senhor Jesus, a condição dela é uma condição que ela está em pecado. Ou seja, está separada de Deus, porque a natureza do pecado está nela. Quando ela crê no Senhor Jesus, ela é reconciliada com Deus. Então ela saiu da condição de morte, mas está na condição de vida em Cristo Jesus. Mas se ela não crê no Senhor Jesus, se ela não tiver essa experiência pessoal de salvação, de novo nascimento, ela vai não só estar numa condição de morte temporária, mas também no futuro, na eternidade, morte eterna. Então isso é uma coisa muito séria. Por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. E aqueles que já têm o Senhor Jesus devem constantemente se arrepender quando cometer atos pecaminosos. Devem se arrepender, pedir perdão ao Senhor, para que Ele nos lave com o seu sangue, e assim nós sejamos reconciliados mais uma vez com Deus. Ou seja, resolvendo tudo que impede, tudo que é razão para que o inimigo das nossas almas nos acuse. Vamos ler um texto aqui de 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis, capítulo 24, o verso 3. Diz assim: com efeito, isso sucedeu a Judá, por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Então aqui fala também de separação, de remover da presença. Nós precisamos tratar com tudo o que é um problema entre nós e Deus. Nós precisamos tratar com os pecados para que ele não seja, no caso, essa separação. Para que nós também não nos acostumemos a viver uma vida em pecado. Uma vida fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Isso é algo muito sério. Vamos ler um texto aqui muito interessante, também do livro de Tiago. Tiago também fala sobre isso, sobre a consumação do pecado. Como é que se dá? Livro de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e o versículo 15. Acompanhe com a sua leitura aí. É o livro de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Versículo 13 também, vamos ler o 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um
é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dará à luz o pecado. E o pecado, por sua vez consumado, gera morte. Olha que coisa interessante nós temos aqui de Tiago, falando a respeito de como que é gerado, como é que surge o pecado, no sentido de como se ele é concebido, como ele acontece na prática. Ele diz que o homem ele é tentado pela sua própria cobiça. Então é algo que já está dentro do homem, que leva o homem a desejar algo que ofende a Deus, que desagrada a Deus, que é errado. Certo? Então ele é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E cada um de nós sabemos que é assim. Não é? Você vê algo que é inadequado, que é errado, mas você sente desejo de fazer, sente atraído por aquilo que você sabe que não deveria fazer. Então é essa cobiça interior que vai o seduzindo, vai atraindo. Por isso você não pode dar lugar. Você tem que fugir das coisas que o tentam, das coisas que o atraem, das coisas que tentam levar você a fazer algo que ofende a Deus, que desagrada a Deus. Então você percebeu, sentiu ali que você está sendo seduzido por algo, você precisa fugir disso. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: foge das paixões da mocidade. Ele não mandou Timóteo resistir, ele não mandou Timóteo enfrentar as tentações da mocidade. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a paz e o amor com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Essa foi a recomendação do apóstolo Paulo para o jovem cooperador Timóteo. Então, se você se sente tentado por algo, não tenta enfrentar, não diga eu sou forte, eu vou conseguir resistir. Não, foge. Foge para junto do Senhor. Foge para junto daqueles que têm um coração puro, que clamam o Senhor, para você ser fortalecido, ser encorajado e não cair na tentação. Então ele fala aqui que o homem é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então se há algum sentimento do nosso coração, alguma intenção de fazermos algo que é inadequado, sentirmos atraído por algo que é errado, que é pecaminoso, nós precisamos imediatamente fugir disso. Porque se nós não fugirmos, não corrermos para os pés do Senhor, aí esse pecado vai se consumar. O versículo 15 fala assim: então a cobiça, depois de haver concebido, ele usa aqui, dizer que a cobiça, depois de haver concebido, usando a ideia aqui, como fosse uma gestação, né? Você vai dando lugar ali aos pensamentos, vai dando lugar ali às tentações, e de repente aquilo vai findar se consumando. É como uma criança que está sendo gerada, está sendo concebido, está sendo gerado ali no ventre. Depois de um tempo ela vai nascer. Então ele diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, começa a ser gerado ali, né? Dar à luz o pecado. E o pecado, por sua vez, uma vez consumado, gera morte. Veja como isso é sério. Por isso nós precisamos estarmos atentos, para quando percebermos que o pecado está nos envolvendo, está nos enlaçando, as tentações, nós precisamos correr para junto do Senhor. Correr para junto daqueles que de coração puro invocam o Senhor, porque se nós dermos lugar, nós vamos cair. Lembremos de Davi, homem segundo o coração de Deus, mas que aconteceu isso com ele. Como é que se deu o pecado dele? Ele era para estar na guerra, mas ele estava em casa, estava no seu palácio, passeando lá, e viu Betseba, né, tomando banho. Então ele deu lugar ali, e o pecado foi sendo concebido, e por fim foi dado à luz o pecado. Ou seja, o pecado foi consumado, porque ao invés de ele fugir, ele ficou alimentando aquilo dali. Então isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria, nós precisamos ter cuidado com isso aqui. Então isso aconteceu lá com Davi. Então ele comete adultério com aquela mulher casada, que era Betseba, e não parou por aí. O que é que ele fez então? Ele procurou uma maneira de ficar livre do marido dela,
E ele, o marido de Betseba, que estava no exército dele, do rei Davi, ele tramou para que, né, o comandante do exército colocasse ele na frente de batalha para que ele fosse morto. E isso aconteceu. Então a coisa vai tomando proporções cada vez maiores. Quando alguém cai em pecado, às vezes ele, para esconder o pecado, para mudar aquela situação, ele vai cometendo outros pecados ainda. Não é assim? Alguém faz algo de errado, aí depois vai mentir para encobrir o pecado, e assim a coisa se torna uma bola de neve, e a pessoa está totalmente imersa na morte. Como isso é sério? Então nós vemos isso nessa situação aqui, que descrita por Tiago, no livro de Tiago, né? Falando sobre como se dá. A cobiça vem, a cobiça vai nos atraindo, né? Vai nos seduzindo, e depois a coisa acontece de fato, é concretizada. Inclusive Deus falou isso para Caim. Não sei se vocês lembram lá em Gênesis capítulo 4. Vamos ver esse texto. Gênesis capítulo 4. O versículo é o versículo 7. Gênesis 4, 7. Isso aqui foi antes que Caim matasse o seu irmão Abel. Mas ele já estava com a ideia na mente. Ele já estava planejando. E o Senhor foi tão misericordioso que falou com ele. Ele diz assim no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então já estava alertando aqui a Caim, que não deu ouvido à palavra de Deus e consumou o pecado, matando o seu irmão. Isso é algo muito sério. Vamos ver também Hebreus capítulo 3, porque vai falar aqui também de uma outra coisa que acontece por causa do pecado, que é o endurecimento do coração. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Abra a sua Bíblia aí, acompanhe. Se não tiver uma Bíblia aí do seu lado, anota. Versículos 12 e 13. Fala assim: tende cuidado, irmãos. Isso é Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, olha só, observa, nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado gera um coração duro, um coração endurecido. É por isso que quando alguém está em pecado é muito mais complicado, muito mais difícil, porque o coração está endurecido por causa disso. Quantas vezes você vai falar do evangelho para alguém e você percebe que a pessoa não quer saber? Por quê? Porque a sua condição é uma condição de pecado. Ela rejeita a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz, vai iluminar aquelas trevas do pecado, e a pessoa não quer. Então o coração, ele é endurecido pelo pecado. Então isso é muito sério. E para nós concluirmos... Irmão Francisco. Sim, meu irmão. Manda um alô para Radamés, que ele está sintonizado. Amém. Aqui o nosso... Desculpe, ele interrompeu, viu? Nosso irmão Wendel aqui, falando do Radamés, irmão Radamés, na escuta do nosso programa. Que Deus abençoe, Radamés. Muito obrigado. O nosso abraço. O texto aqui é Salmo 32. Salmo 32, o versículo 3 e 4. Diz o seguinte, o salmista, no Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e os meus constantes gemidos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em um período de sequidão,
Veja só como é interessante o que está escrito aqui. O salmista está dizendo que enquanto ele calou os seus pecados, ou seja, enquanto ele não confessou os seus pecados, enquanto ele viveu em pecado, sabe quem está falando aqui nesse salmo? Davi. O Davi que cometeu aquele pecado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Se nós não lidarmos com os pecados, se nós vivemos uma vida em pecado, até o nosso corpo sofrerá dano. Todo o nosso ser sofrerá dano. Ele diz isso aqui. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como se fosse um período de sequidão, não fosse um período sem chuva, sem inverno, como uma terra seca. Meu amigo, se você está vivendo, meu irmão também, se você está vivendo uma vida em pecado, arrependa-se, confesse seu pecado ao Senhor e restaure a sua vida diante de Deus, para que a mão do Senhor não continue pesando sobre você. Inclusive no livro de Jeremias, diz que não só a nós, mas até as bênçãos do Senhor são removidas de nós. As bênçãos do Senhor não estão sobre nós quando nós permanecemos em pecado. Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, versículo 23 e 20 ao 25. Diz o seguinte: mas este povo é de coração rebelde quanto mais. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As nossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então eles não reconhecem, eles não temam a Deus. Diz aqui, eles não disseram: não temamos o Senhor para que nos venham as bênçãos do Senhor. Eles não dizem isso. Ao contrário, e como consequência, ele diz: as nossas iniquidades desviam estas coisas. Que coisas que desviam? Como ele falou lá, a chuva no tempo, a conservação da colheita, ou seja, as bênçãos materiais, inclusive, do Senhor. Ele diz que isso foram desviadas. Por quê? Por causa dos pecados e das iniquidades, e o bem foi afastado deles. Então o pecado traz sérias consequências para a vida da pessoa e para as bênçãos que as pessoas podem receber do Senhor, né? Então tudo isso é afastado por causa de uma vida em pecado, uma vida fora da presença de Deus, uma vida negligente, né? Fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Meus amados, se você quiser saber mais sobre esse tema ou ver os programas anteriores, está disponível lá no nosso canal no YouTube, canal Riqueza de Cristo. Visita lá, deixa o teu like nos vídeos, se inscreve se você não for inscrito ainda. E todo esse assunto está nos 4 últimos programas, incluindo esse, disponível para você lá no YouTube. Queremos lembrar você das nossas reuniões quartas e sábado, 19h30. Rua Helena Vicente, Senhor do Parque da Lagoa. Você é o nosso convidado. Nosso telefone, nosso WhatsApp é 981 13 5880. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos mais uma vez agradecer a você pela sua audiência. Que Deus abençoe grandemente. Toda segunda estamos aqui com muito carinho fazendo esse programa, levando a palavra de Deus com a intenção única de poder iluminar você com a palavra do Senhor, fortalecer a fé daqueles que já estão na palavra de Deus e encorajar aqueles que ainda não têm essa experiência, ainda não foram alcançados pela palavra do Senhor, que vocês sejam alcançados, que vocês sejam atraídos pela palavra do Senhor. Encorajo você que tem uma Bíblia na sua casa e que não tem feito uso dela, pega a tua Bíblia aí e começa a fazer a leitura. Começa, por exemplo, no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, que vai lhe ajudar bastante a contar toda a história do Senhor Jesus ali. Queremos fazer esse encorajamento para que você que está ouvindo, que não tem a prática de ler a Bíblia, começa, que sem dúvida nenhuma você será grandemente abençoado. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça mais uma vez por mais um programa.
E rogamos que o Senhor visite cada ouvinte nessa manhã, levando a tua bênção, levando a tua luz, a tua verdade. Cuida de cada um, Senhor. Cuida daqueles que se encontram enfermos, que estão desanimados, desencorajados, entristecidos, angustiados. Tu, Senhor, és a solução. A solução só pode vir de ti. Por isso que nós te rogamos, no nome precioso do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz. Até o próximo programa, na próxima segunda-feira.